Dando continuidade a todas as informações do Flamengo, vamos trazer mais um recorte aqui, em que a mídia brasileira repercute essas contratações do Flamengo. Primeiro, Juninho contratado, só falta assinar o seu vínculo por 4 temporadas com a equipe carioca. E agora, mais 2 jogadores entraram no radar do Flamengo, Jorginho do Arsenal e Danilo, lateral direito. Na sua opinião, seria bons reforços para o Flamengo em 2025? Chega, participa, deixa a sua opinião nos comentários. Os links dos canais utilizados aqui deixaremos na descrição como forma de créditos. Portanto, tudo sobre o Flamengo iremos acompanhar agora. Tem jogador de seleção brasileira na mira do Flamengo. Vem, já vai falar quem é. Tem jogador de seleção brasileira, não é o Jorginho, a gente vai até atualizar a negociação, a situação do Jorginho, que é brasileiro, mas joga na seleção italiana, e o Vene vai trazer essa novidade daqui a pouquinho, hein? Um jogador de seleção brasileira na mira do Flamengo. Quem é? Daqui a pouco eu conto. O Flamengo volta a campo amanhã pelo Campeonato Carioca, a equipe alternativa pega o Madureira lá em Campina Grande. Enquanto isso, o time principal, comandado por Felipe Luiz, segue se preparando lá nos Estados Unidos, com uma programação especial pro novo camisa 10, o Arrascaeta. Vamos ver. Seja no Brasil ou fora, o amor ao Flamengo é o mesmo. E nem parecia que o treino do rubro-negro era nos Estados Unidos. Diversos torcedores estiveram no estádio do Florida Gators. Onde estiver, estarei, estamos aqui. Mengão até o fim. Tanto carinho que já fez os jogadores se sentirem em casa. O técnico Felipe Luiz comandou os trabalhos visando o aprimoramento dos setores defensivo e ofensivo, com os jogadores divididos em 3 grupos. O objetivo era trabalhar superioridade numérica quando ataca e inferioridade quando defende. Muito foco nesse início de temporada, mas ainda teve tempo para Léo Ortiz e Gerson terem esse encontro com o time de futebol americano do Florida Gators. I like a lot the football for O Flamengo tem um longo treinamento ao longo da semana até o amistoso contra o São Paulo no domingo. Enquanto isso, o novo camisa 10 Arrascaeta segue um cronograma especial visando o controle de carga e minutagem, elaborado em conjunto pelos médicos, fisiologistas e preparadores físicos do clube. A gente chama os atletas de acordo com as suas necessidades individuais. Hoje aqui nós agrupamos eles, em grupos de estabilidade, mobilidade e treinamento do core, visando ajustes de acordo com cada jogador para potencializar a sua performance. O rubro-negro está aproveitando todas as estruturas dos Estados Unidos para finalizar a semana da melhor forma possível. Uma vez Flamengo. Olha o hino tocando do Flamengo, pode pintar um reforço de peso, jogador de seleção brasileira. Tá na mira do Flamengo. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Quem é esse jogador, Vene? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Esse jogador é um velho conhecido da torcida do Flamengo, porque a todo momento, em toda janela de transferência, o nome dele é especulado no Flamengo. Trata-se do Danilo, que na seleção brasileira joga como lateral direito, mas na Juventus, a equipe que ele estava defendendo, ele já estava atuando como zagueiro. Dizer que tem negociação seria mentira da minha parte. Não tem negociação. Eu vou explicar aquilo que no Flamengo me explicaram. Um empresário, que não necessariamente é o empresário dele, ofereceu ele ao Flamengo. E o Flamengo, obviamente, como está de olho no mercado, e não seria um jogador que custaria caro em transferência, pelo contrário... Ele acabou o contrato. Porque ele vai acabar o contrato, ele não vai renovar, vai né? ficar livre. Teoricamente, você só negocia salário e luvas ali para pagar esse jogador. O Flamengo, como faz com todo mundo, beleza, ele foi oferecido quanto ele quer. Ele realmente quer voltar ao futebol brasileiro, porque ele tem propostas de outros clubes da Europa, como o Napoli e o Olympique de Marseille. Ele quer voltar para o futebol brasileiro? Então, nesse momento, não tem uma negociação. O Flamengo demonstrou interesse a esses empresários que ofereceram o nome ao Flamengo. O Flamengo, beleza, se vocês quiserem voltar para o futebol brasileiro, a gente abre uma negociação aqui, a gente tem interesse. Ah, mas seria para a lateral direita? Não, o Flamengo entende que seria para a zaga já. Não seria um reforço para a lateral direita. Seria, teoricamente, um reforço para o lugar do Fabrício Bruno,
que acabou de ser vendido ao Cruzeiro. Então dizer que tem negociação, eu estaria mentindo pelo menos do que eu ouvi do lado do Flamengo. Mas o Flamengo sim tem interesse na contratação do Danilo, enxerga um bom jogador, embora com idade avançada, mas seria um jogador que iria performar na visão deles aqui no futebol brasileiro tranquilamente. Então assim, é acompanhar. A gente pode ter novidade nos próximos dias? Sim, podemos ter novidade. Mas o meu receio é criar uma falsa expectativa no torcedor do Flamengo por conta desse momento, porque muita gente está aí ansiosa por contratação do Flamengo. O Flamengo está sendo cauteloso nesse mercado da bola por motivos óbvios e a gente já vem falando isso aqui, por conta do fluxo de caixa. Não tem muito dinheiro para fazer contratação de peso. Essa contratação seria de peso para o futebol brasileiro? Sim. Custaria alto? Não, porque você só negociaria salário e luvas ali, mas não seria, obviamente, um salário baixo. Isso a gente precisa mencionar. Olha, se um representante do jogador, enfim, vai ao Flamengo oferecer, certamente o Danilo deu esse aval, né? A gente dá para fazer essa leitura que alguém que representa o Danilo foi lá no Flamengo, ofereceu o jogador, certamente o Danilo falou, olha, vai lá porque para mim é uma boa jogar no Flamengo. O cara vem de graça, todo jogador tem vontade, deseja e sonha atuar pelo Flamengo. Pode pintar aí alguma coisa, de repente um acerto, salário. Olha, eu acho que pode ir para frente. O Pedrosa, o Vasco também chegou a sondar, eu não lembro quem que emperrou aí a situação, mas chegou a pensar também no Danilo. Seria uma boa para o Flamengo, Pedrosa? Boa tarde. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Veni. Foi no final do ano passado, o Vasco chegou a, por exemplo, enviar representantes para conhecer o projeto do Danilo em Bicas, conversou com representantes, com pessoas ligadas ao atleta, mas naquele momento ele não tinha saída decretada ainda da Juventus pelo Thiago Motta. E aí ficou mais difícil, mas desde aquela época, trazendo informação aqui também... Final do ano passado, do retrasado, agora? Do passado mesmo. Então agora. Tem pouco tempo. É, exatamente. Mas desde aquela época, o Danilo já tinha uma preferência entre o Flamengo e o Santos para voltar ao Brasil. Ele agradeceu o contato do Vasco, as pessoas que estavam representando ele, gostaram muito da proposta que o Vasco fez, mas ele realmente queria voltar para o futebol brasileiro, se fosse para voltar Santos ou Flamengo. Então, é totalmente natural o que está acontecendo nesse início de temporada. Acho que seria uma ótima contratação, um jogador que pode jogar de lateral direito, que estava até o momento com a seleção brasileira, sendo capitão, pode jogar de zagueiro também, um terceiro zagueiro, e viria para fazer essa função aí que muitas vezes o Fabrício Bruno fez de reserva do imediato, né? Eu acho que o Danilo, se viesse para o Flamengo, disputaria firme por uma vaga nessa dupla de zaga titular ou até mesmo nessa lateral direita em caso de venda do Wesley, por exemplo, que para mim acho que é a próxima bola da vez aí para encher os cofres do Flamengo. Então assim, para o Flamengo ou para qualquer clube do Brasil, o Danilo seria uma ótima contratação. Pessoal, a gente está falando de um jogador que há pouco tempo aí, nas últimas convocações, ele foi convocado para jogar como lateral direito na seleção brasileira, né? Que na Juventus ele joga. Tudo bem que a gente pode discordar, mas é um cara que, como lateral direito, foi o lateral direito titular da seleção brasileira recentemente em amistosos. O Paquito me confidenciou aqui, eu não sabia que o Danilo já declarou que é rubro-negro. Eu achei isso muito cauteloso, menino. Não vai pra frente essa história aí? E por que não pode jogar na lateral direita se ele é convocado pra seleção pra jogar ali? Essa pergunta você tem que fazer ao José Buto e ao Felipe Luiz, eles não pra mim. Eu só estou passando aquilo que eu apurei no Flamengo, que eles olham o jogador como zagueiro, mas óbvio que eventualmente ele pode quebrar o galho como lateral direito. Embora eu não concorde com o Dorival Júnior convocando o Danilo para ser lateral direito e até mesmo capitão, titular na seleção brasileira, mas ele pode fazer essa função quebrando o galho. Eu acho que ele pode render muito mais aqui, caso ele venha para o Flamengo, como zagueiro. Até porque o Flamengo precisa de um zagueiro. O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, precisa repor isso. E o Danilo já vem atuando como zagueiro na Juventus, então acho que tá certa a visão, a prioridade é ele ser zagueiro e pode quebrar um galho como lateral direito. Eu gosto de definir essa situação do Danilo como oportunidade de mercado, porque é um jogador que fica livre no mercado, você não precisa fazer um grande investimento, repito, só negocia salário e luva, obviamente não seria um salário baixo, mas é uma oportunidade de mercado maravilhosa. E aí muita gente vai falar assim, nossa, mas o Flamengo disse que não iria contratar medalhões, que não iria fazer investimento pesado. Não vai fazer investimento pesado se o Danilo de fato for contratado. Repito, o salário não é baixo, o salário vai ser alto. Arrisco a dizer que seria um dos maiores salários do atual elenco do Flamengo. Mas vale a pena o investimento? No meu ponto de vista, vale. Porque é um jogador que tem muito a render ainda, tem muita coisa para
para dar ainda pro futebol brasileiro, caso ele volte pro futebol E o brasileiro. Flamengo tá precisando. É isso. Precisa de um zagueiro. Precisa. Mas, porém, todavia, entretanto, tem gente já Sabe por que precisa de cornetando, zagueiro? hein? Eu vou ser bem O sincero. zagueiro precisa, tem 2 lá de confiança. Embora eu goste muito do Cleiton, mas ele ainda não está pronto para assumir essa função de reserva imediato da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu vejo o Flamengo muito calmo no mercado nessa reposição ao Fabrício Bruno. Isso tem que ser prioridade, porque o Léo Pereira é um jogador que tem muitos problemas físicos. A todo momento ele sente um problema muscular. Beleza, tu vai ficar contando com o Léo Pereira e o Léo Ortiz a temporada inteira? Não dá. Eu entendo o Flamengo ter calma, ter cautela. Não temos pressa para não errar, mas precisa sim contratar um zagueiro um quanto antes, já nessa janela de transferência. Agora, você estava falando e tem um corneteiro, apareceu aí uma frasezinha embaixo aí, que agora está aqui no vídeo de novo. O Danilo que fica bem longe do meu Mengão. Ô Pedrosa, o cara nem chegou, nem começou a negociação e o rubro-negro já, ó, cornetando, querendo ele longe. Eu acho que para a seleção brasileira a gente pode até discutir uma convocação, né? A seleção brasileira estão os melhores. Respeito o Dorival Júnior, mas eu não sei se eu levaria o Danilo para a seleção. Mas num clube, num time, aí o Danilo tem vaga, né? Sem dúvida alguma. Não tem como ficar só com a impressão do Danilo da seleção brasileira e não entender que ele é um grande jogador. Bom, o cara joga na Juventus. Ele é um atleta que estava na Juventus, que tem experiência internacional, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City. Olha o currículo do Danilo aí para você entender o tamanho desse jogador. Então, sem dúvida alguma, acho que para o Flamengo, e repito, para qualquer clube brasileiro, o Danilo seria uma ótima contratação. Jogador de calibre, jogador de liderança, jogador de experiência, muito bom jogador, multifuncional, tem que contratar, na minha visão, o Flamengo. E tem uma curiosidade, né? Se eu não me engano, o Paquito pode até confirmar, ele jogou com o Alexandre no Santos. Foi, no Porto e na Juventus. Na seleção brasileira. Pode voltar a fazer parceria com o Flamengo agora. Né? Com certeza, jogaram juntos no Santos, no Porto e na Juve. Eles foram campeões da Libertadores juntos. Isso com certeza. E na chegada do Alexandro lá, eu estava lá na coletiva no Ninho do Urubu, o pessoal, claro, que falou, e aí, o Danilo não vem, teu amigo? Ele falou, pô, vou ligar pra ele, é pra ontem, a gente se fala sempre. E claro que o Alexandro ia colocar uma pilha, ia falar, eles são amigos. E o Alcaraz jogou com eles na Juventus. Também, né? Teve Também. isso. Ih, tô achando que o negócio vai dar samba. Imagina aí, o grupo de WhatsApp. A resenha é boa, hein? E outro cara de seleção brasileira, só que da seleção italiana, o Jorginho. O Venê trouxe ontem do interesse e tem atualização, negociação. Esse já tá mais avançado, não tá, Venê? Não, fala aí do Jorginho. Esse também não tem negociação e eu arrisco a dizer que se eu tivesse que fazer um comparativo entre as duas situações, o Danilo hoje é muito mais fácil de contratar do que o próprio Jorginho. Eu acredito que o Jorginho não vai brigar em nenhum momento para poder sair agora de maneira imediata do Arsenal, pelo contrário. Pô, tá bem no campeonato inglês? Pois é, e o Flamengo ainda teria que convencê-lo a vir para o futebol brasileiro e ele convencer a família a vir para o Brasil. Mais difícil. Seria uma mudança, digamos assim, pesada, né, na vida dessas pessoas. De repente você bota uma cláusula ali, beleza, se vocês não se adaptarem, vocês podem voltar de graça para a Europa. Enfim, isso é uma negociação, mas, se eu tiver que botar aí as duas situações, eu acho que o Danilo é muito mais fácil de acontecer do que o próprio Jorginho. Mas aí eu já prefiro o Jorginho, hein, Pedrosa? Posições diferentes, eu acho que são jogadores diferentes também. O Jorginho é volante, o Jorginho é um cara que consegue achar passe na verticalidade, é um cara que está sempre construindo o jogo, dá outra dinâmica para o meio campo. O Danilo já é um jogador que vai jogar mais no setor defensivo. Não tem nem como a gente comparar esses dois atletas. Se fossem na mesma posição, tudo bem. Mas eu concordo com o Verinha, é muito mais fácil você trazer o Danilo, até pela vontade do Danilo mesmo de jogar no Flamengo, de voltar ao futebol brasileiro, de ser declarado rubro-negro, de atuar por aqui. Eu acho que o Danilo seria uma contratação muito mais viável. Para o meio do ano, tenta o Jorginho novamente. Gente, se eu sou o Danilo, eu venho agora. Eu venho também. Ele vai esperar mais um Clube do coração, futebol cara brasileiro. Flamenguista. Eu não tenho essa informação. Paquito tá me garantindo que o cara já falou que é flamenguista. Paquito é confiável. Então, assim, o cara se diz Flamengo, vai ficar livre no mercado. Pô, é uma posição que o Flamengo de fato está precisando. Ele, como o Pedrosa mencionou aqui, ele vai brigar pela titularidade. Exatamente. Então, o que falta para o Danilo querer vir para o Flamengo? A não ser que ele seja apaixonado pela vida que ele tem lá na Europa. Depende muito também, né? De repente o cara não quer voltar para o futebol. Família, isso conta muito. Família. Por exemplo, Fabrício Bruno não aceitou ir para o futebol inglês por conta da família. Na época a esposa não queria. E aí, você vai julgar?
Não, ele não tomou uma decisão sozinho. Ele tem pessoas ao redor dele. Que é sobre o Flamengo. O Flamengo está tentando viabilizar para que partidas da temporada 2025 sejam disputadas em São Paulo, no Pacaembu, que está previsto para ser reaberto, e o Flamengo tem a 5ª maior torcida de São Paulo, ficando atrás de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, né? Os 4 clubes aqui do estado, porque o Santos é da Baixada. Ozinho, queria saber como é que você vê essa iniciativa. O Flamengo já jogou em São Paulo outras vezes, tem torcida aqui para encher estádio e agora volta a olhar para isso. Ó, de supetão assim, né? Eu não sou de ficar em cima do muro, não me agrada, não. Não te agrada? Não me agrada. Não me agrada, não me agrada. Assim, a não ser que o Maracanã não possa jogar. Vai ter jogo do Fluminense, 2 jogos no mesmo. Assim, por uma necessidade, ótimo, legal. São Paulo tem torcida, como tem também no Norte, no Nordeste. Né? Claro que o deslocamento para São Paulo é muito, muito mais rápido, né? A gente está falando de uma ponte aérea. Mas eu não abro mão do Maracanã para o Flamengo. Até o Flamengo construir o seu estádio, né, que isso vai acontecer, se você pode jogar no Maracanã, eu priorizo o Maracanã. A não ser que me diga qual é o motivo. Por quê? Só porque tem a 5ª maior torcida em São Paulo, não acho que isso porque senão vai falar, tá bom, mas tem a maior torcida, a 3ª maior na Bahia, porque o Flamengo tem a maior torcida, tirando os grandes do local, vai ser a maior torcida. A torcida do Flamengo é a maior. Foi feita uma enquete aí, tá circulando, né? Tá atrás só, acho que do Barcelona. Então, assim, tem a maior torcida. Em qualquer lugar que for, vai ter a maior torcida. Se o argumento for só porque é a 5ª maior de São Paulo, eu acho que é pouco para tirar o jogo do Rio de Janeiro. Concorda, Pascoal? Eu tenho uma tendência a achar... O Respostinha vai te mandar mensagem? O Respostinha, ele não vai gostar, eu tenho certeza, porque o Respostinha, ele é muito, muito virado pro Rio de Janeiro. Viciano. Ele gosta de praia, ele falou pra mim que ele gosta de praia, o negócio dele é praia. Não joga na praia, joga no estádio, Pascoal. Eu sei, mas o Respostinha gosta de praia, gosta de ir na praia depois ir no jogo, ele não abre mão de ir pro Maracanã. E eu acho que o Flamengo tem que jogar no Maracanã. O Flamengo vai levar 3 anos, 4 anos para construir o estádio? Até que o estádio dele fique pronto ali no gasômetro, no antigo gasômetro lá no Rio de Janeiro, vai levar isso? 4, 5 anos, existem algumas previsões, tem uma previsão modificada de que seja a partir de 28, 27 agora. É muito tempo para ficar jogando só aqui e ali. É ótimo para o Maracanã, né? Senão ele fica obsoleto. O Maracanã vai ser aproveitado, o Fluminense vai jogar lá. Não, então, mas... O Fluminense vai jogar lá e muitas vezes o Vasco também vai se utilizar do Maracanã. E eu acho que o Flamengo, ainda a casa do Flamengo é o Maracanã. Acho legal uma vez ou outra você abrir uma possibilidade de agradar o torcedor aqui e ali, né? Mas assim, toda hora não. Toda hora não. Não, mas não acho que vai ser toda hora, não. É um planejamento. Acho que até pelo fato de o Pacaembu não ter mais os times jogando ali com tanta frequência, né? O gramado do Pacaembu é sintético e não cabem mais 40 mil pessoas. Qual a capacidade agora? 17 mil pessoas, 17 para 20 mil pessoas no atual Pacaembu. Porque foi derrubada o que era a concha acústica. Virou tobogã, virou um edifício lá atrás, um edifício que vai abrigar escritórios, vai ter restaurantes e tal. O Pacaembu tem uma outra... Só não pode mudar a ferradura do Pacaembu. Não pode mudar aquela ferradura do portão de entrada. Qual é a vantagem esportiva para o Flamengo? Esportiva, eu não sei. A alegação é que é a 5ª maior torcida daqui e que também traria o Flamengo como espetáculo para esses torcedores que moram em São Paulo. O Pascoal fala de público. Me dá só um público aí recente. O maior público de time o maior público de time no seu campo é o Flamengo, jogando no Maracanã. É o maior público. Pode pegar aí do ano passado. Qual foi o time que teve o maior público jogando em casa? É o Flamengo. É o Flamengo. O Flamengo então, já vai jogar... Financeiramente, renda da maior do Flamengo, no Maracanã. Não vai dar... Em São Paulo não vai ser a maior renda do que jogar no Maracanã. Agora, se tiver outros benefícios, aí tudo bem. E jogaria que tipo de jogo?
quando ele for mandante, ele traz... Brasileiro, como mandante, ele traz para o Maracanã. Sim, mas ele não vai trazer... Ele não vai trazer não vai trazer Flamengo pesado. E Palmeiras, não vai trazer Flamengo e Corinthians, obviamente que não, né? Isso, ainda mais para 17 mil, como está dizendo o Pascoal. Apesar de que, se é torcida única para o mandante, só vai ter rubro-negro, independentemente de contra quem seja. Se você abrir... Mas aí tem uma questão de segurança que eu não acho interessante. E assim, se você abrir 20% para o visitante da torcida, você entendeu? O torcedor do Flamengo vai ter oportunidade de ir ver contra o Palmeiras com 8 mil, vai poder ir no Morumbi com 12 mil, vai poder ir na Arena do Corinthians com 8, 10 mil. Mas é diferente. A sensação do torcedor é diferente quando ele é visitante num estádio. Acho que tem uma questão política também, né? A torcida do São Paulo, em São Paulo, né, que também é grande do Flamengo, como em todo lugar do Brasil. Eu vi o encontro do BAP, que é o presidente do Flamengo hoje, com o Tarcísio, que é o governador de São Paulo, né? E aí, naquela conversa, pelo que deu a entender, era uma questão de jogos do Flamengo aqui em São Paulo e a segurança, né? Como é que os torcedores iriam ser recebidos, se teria segurança ou ampliar ainda mais a segurança para a torcida do Flamengo em jogos que acontecerem aqui em São Paulo. E aí tem essa questão, né? Acho que aí a conversa já se abre um pouco para... E aí até eles brincam, o BAP até brinca e fala que o Tarcísio ele é flamenguista, porque ele realmente é carioca. Então tem isso, eu acho que tem uma questão política e ele tá... Ali não sei se eu estou entendendo, mas ele está no campeonato carioca, né? Não sei se é isso, talvez abre a possibilidade de, no campeonato para a carioca... temporada 2025, algum jogo... né? Pode ser que seja no Carioca, mas também se estenderia ao brasileiro. Eu concordo com o Zinho, assim, eu acho que você fazer um jogo específico aqui do campeonato carioca contra alguma equipe específica em São Paulo, você né, apara arestas ali na questão política, você deixa o torcedor flamenguista de São Paulo também ver um jogo, mas você virar isso uma rotina... Não, mas não vai ser uma rotina. É isso. Excepcionalmente usar... A casa do Flamengo hoje é no Maracanã, eu acho que é onde o Flamengo realmente é forte. E como, né, enfim, você tirar o time do Maracanã para um estádio como o Pacaembu, por exemplo, de grama sintética, com menor capacidade. Então, eu acho que no Campeonato Carioca, como experiência, para você trazer esse jogo para o torcedor de São Paulo, flamenguista de São Paulo, eu acho que é válido. Agora, você ampliar isso... Fábio, eu tenho que fazer intervalo, pedir para o Tarcísio aí se o Flamengo não pode jogar o Campeonato Paulista. Eu não vejo assim, não. Eu tenho que fazer o intervalo. O Zinho já mandou a raquete. Mas eu discordo. Já mandou a raquete você vê o Maracanã com gramado ruim, você vê o problema de jogar um dia, outro no outro, para ser uma solução fora do estado, eu não acho ruim, não. Mas, enfim, a gente pode voltar a debater isso amanhã. Vai para Brasília toda hora, minha senhora. Então por que não pode jogar no Pacaembu? Tem Espírito Santo. Então por que não pode jogar no Pacaembu? Viagem longa para ir para Vitória. Ele vai quando ele não é... Então é isso aí, nação. Vamos trazer todas as informações do Flamengo, né? O nosso Mengão, que tem um nome aí no radar, o Clube Carioca, sabendo da possível saída de Eric Pulgar, já que o atleta não quer mais renovar o seu contrato com o Flamengo. Então o nosso Mengão aí monitora a situação de Jorginho, que está tendo o seu contrato encerrado agora no meio da temporada e já pode assinar um pré-contrato no início do ano. O Flamengo tenta, junto ao Arsenal e assim também com o jogador, a liberação de maneira imediata. E assim o atleta seria jogador do Flamengo já agora nesse início do ano. Na sua opinião, Jorginho seria um bom reforço para o Flamengo? Na minha opinião, sim. Além de ser um jogador versátil, é um atleta que teve sua carreira inteira no futebol europeu, então pode ter certeza, é um jogador que iria aumentar ainda mais a qualidade do elenco rubro-negro. Então vamos trazer informações atualizadas sobre Jorginho, né? Já que o Arsenal da Inglaterra está encaminhando a contratação de um novo volante. Com isso, Jorginho praticamente está liberado para assinar com qualquer um outro clube. Arsenal encaminha a contratação de volante para repor saída de Jorginho ao Flamengo. Arsenal tem conversas avançadas para a contratação de novo volante espanhol. O Flamengo fechou o primeiro reforço da temporada 25. O atacante Juninho, ex-Karabag, ainda no mercado, o mais querido negocia com Jorginho do Arsenal da Inglaterra. Neste interim, com o clube inglês encaminhando a contratação do volante Martin Zubimendi, o Flamengo pode ficar com um caminho livre nas tratativas com um atleta da equipe inglesa. Vale ressaltar que a movimentação do Arsenal para contratar um meio-campista pode significar que as negociações com o Flamengo com Jorginho estão avançadas.
Isso porque o clube inglês dá a entender que está repondo a saída do jogador brasileiro pelo atleta espanhol, que atua na mesma posição. Seria uma coincidência muito grande se o Arsenal não estivesse pensando dessa forma, porque estaria contratando um jogador para a mesma posição de Jorginho e iria disputar a posição com este jogador. Mas é claro que se Jorginho já tem conversas adiantadas e o Arsenal dá a entender que o ciclo do jogador foi encerrado no clube, com certeza essa contratação é justamente para repor a saída de Jorginho, que está próxima. E se ele está quase de saída, isso significa que o nosso Mengão tem conversas adiantadas com o jogador. Desde o início das conversas, o Flamengo expressou o desejo de assinar um contrato com Jorginho por 3 temporadas. A princípio, a ideia do rubro-negro é conseguir a liberação do jogador sem custos junto ao Arsenal. Contudo, caso a primeira investida do Flamengo não dê certo, o mais querido já tem noção da quantia que o clube inglês pode pedir para liberar o volante. De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado de Jorginho é de aproximadamente 10 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 62,4 milhões de reais. Lembrando que Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho de 25. Com isso, pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe de graça. No entanto, o Flamengo deseja a liberação imediata do jogador. Assim como fez nas negociações de Juninho, o treinador Felipe Luiz está atuando em mais uma tratativa do Flamengo na gestão BAP. Isso porque o treinador, junto com o diretor do clube do Flamengo, José Boto, conversou com Jorginho através de uma videoconferência. Isso porque o comandante do mais querido tentou convencer o atleta de aceitar o projeto rubro-negro. Então, além de ter esse interesse do Flamengo na contratação do jogador, Felipe Luiz e José Boto já estão agindo nos bastidores, tentando convencer o atleta para se transferir para o nosso Mengão. E aí, galera, Jorginho seria um bom reforço para o Flamengo? Vamos chegar a participar e deixar a sua opinião nos comentários.